Olá! Hoje nós vamos começar a revisão da matéria de Fundamentos de Microbiologia e Imunologia. Inicialmente a gente vai ver os temas principais que serão abordados na aula de hoje, tá? A gente vai ver o passo a passo desses temas. O primeiro tema será a história e evolução da microbiologia e associado à imunologia. O segundo, nós vamos abordar a taxonomia e classificação dos micro-organismos. A terceira aula, ela trata das características gerais da bactéria. Na quarta, nós falaremos sobre a fisiologia bacteriana. Na quinta aula, falaremos sobre o crescimento microbiano. E no último tópico de hoje, nós vamos abordar o controle desse crescimento microbiano. Muito bem. Para começar, o nosso primeiro tema é o histórico da microbiologia. Primeiro a gente vai abordar os fatos mais importantes relacionados com a microbiologia e depois a gente vai tratar com mais cuidado sobre a teoria da origem da vida, que foi um fato histórico muito importante, tanto para a microbiologia quanto para outras ciências que estudam a vida. Os primeiros fatos importantes dentro da microbiologia, o fato mais marcante, na verdade, foi a primeira vez que o micro-organismo ele foi classificado e relatado como um micro-organismo. Como se tratam de organismos que são invisíveis a olho nu, foi necessário o surgimento de uma ferramenta muito importante, que são os microscópios. Apesar de não ser o fundador do microscópio, o primeiro cientista a visualizar e descrever micro-organismos foi o cientista chamado de Anton van Leeuwenhoek. Isso aconteceu em 1673. Van Leeuwenhoek ele analisou amostras de água, amostras de fezes, amostras da cavidade oral, e ele observou nessas amostras biológicas a presença de alguns organismos que se mexiam. E ele começou a relatar isso em um atlas, ele desenhou esses micro-organismos, desenhou a célula desses micro-organismos, e no dia 17 de setembro de 1673, ele enviou uma carta à sociedade inglesa descrevendo esses micro-organismos, mas inicialmente ele chamou de animálculos. Hoje a gente sabe que os animálculos são os micro-organismos, mas esse foi o primeiro nome, né, dado aos micro-organismos. Isso aconteceu há muito tempo, como a gente pode ver aqui na foto. Leeuwenhoek utilizava uma forma bem primitiva de microscópio, né? Então não possibilitava grandes aumentos, mas era o suficiente para descrever as primeiras formas de micro-organismos, principalmente protozoários, né? Ou micro-organismos que têm células maiores. Ainda no histórico, né? Nessa linha do tempo da microbiologia, a gente tem um segundo evento bastante importante, que está relacionado à associação da microbiologia com a imunologia, que foi a primeira vacinação feita por Edward Jenner, em 1796. Né? O que o Edward Jenner fez em 1976? Existe né, uma doença chamada varíola, e nessa época era uma doença muito perigosa, que dizimava populações inteiras, porque não existia uma forma de controle. Hoje em dia a gente tem vacinação disponível contra a varíola, por isso que não é uma doença, inclusive foi a primeira doença considerada erradicada do mundo, né? Mas tudo começou com Edward Jenner lá em 1700. O que ele fez nessa época? Ele percebeu que muitas pessoas adoeciam e vinham a óbito, né, devido à varíola. Ele observava a característica da doença, a característica da lesão, e ele também sabia que existia uma forma de varíola que acometia o gado. E ele ficou sabendo de uma história de uma trabalhadora rural que adquiriu essa varíola mais da fonte bovina, o vírus, né, de origem bovina. Ela ficou doente, apresentou as lesões, no entanto, ela não veio a óbito. E aí, depois de um segundo momento, quando houve uma epidemia de varíola, essa trabalhadora ela não adquiriu a doença, não adoeceu propriamente e não morreu. Então, ele começou a pensar que o fato de ter tido um contato prévio com a varíola de origem bovina, protegia o indivíduo contra um outro contato, né, que seria com a varíola humana. O que ele fez? Uma criança, né, que foi não foi o voluntário, mas ele utilizou uma criança na época, ele inoculou na pele dessa criança resíduos da lesão, através de pequenas feridas. Ele promoveu um arranhão assim no baço da criança e inoculou o resto da lesão da varíola, mas a varíola bovina. É o que a gente está vendo aqui, ó, nessa figura. A gente tem o Jenner, né, inoculando na criança, através de um machucado, restos de lesão, mas a lesão de origem bovina. O que aconteceu nesse caso? O fato desse menino ter tido contato
com o vírus de origem animal protegeu ele de uma exposição ao vírus de origem humana. Tá? Então, foi a primeira forma de proteção induzida ao indivíduo, foi feita pelo Edward Jenner. Nessa época ainda se sabia muito pouco sobre os micro-organismos, né? Nem se associava diretamente um micro-organismo a uma doença, mas o Jenner ele foi suficientemente sagaz de perceber essa proteção, essa imunidade que poderia ser conferida, mesmo não sabendo exatamente qual era o agente patogênico, né? Hoje em dia a gente sabe que é um vírus e que realmente é possível fazer vacinação contra vírus, contra bactérias, né? Doenças infecciosas de forma geral. Isso foi um marco importante, né, dentro da imunologia, que não é um tema tão abordado assim dentro da primeira parte de Fundamentos de Biologia, mas que logo depois, a partir da aula 9, a gente vai começar a falar com certeza mais a fundo dentro desse assunto de imunologia. E por último, né, para destacar um fato importante nessa linha do tempo, nesses eventos históricos da microbiologia, é importante, né, um fato muito marcante, foi a descoberta pelo Alexander Fleming, que está representado aqui, né? O que o Alexander Fleming fez? Ele ele descobriu, né, pela primeira vez uma molécula de antibiótico. Como que aconteceu isso? O Fleming ele trabalhava com bactérias, né? Ele trabalhava com uma bactéria gram-positiva e deixou, né, em cima da bancada do meio de trabalho dele meios de cultura com essa bactéria e passou um final de semana. Quando ele voltou, né, a trabalho, ele viu que nessas placas, nesses meios de cultura, haviam crescido fungos. Tá? O fungo ele tem uma colônia bem diferente da bactéria, uma colônia grande, e ele percebeu que onde crescia o fungo não crescia a bactéria. Então, qual foi a grande sacada dele? Esse fungo está produzindo alguma coisa que está inibindo o crescimento da bactéria. Como esse fungo observado pelo Alexander Fleming no meio de cultura era do gênero Penicillium, ele chamou essa substância produzida pelo fungo de penicilina. Tá? Então, a penicilina não foi o primeiro antimicrobiano, né, que é um antibiótico, por ser produzido por um organismo vivo, a ser descrito. Logo depois ela foi isolada com a participação de outros cientistas e foi um marco muito importante dentro da história da microbiologia, porque foi a primeira, né, a primeira forma de controlar o crescimento do micro-organismo dentro do nosso corpo, né, dentro do organismo humano. A gente agora vai continuar caminhando nesse contexto histórico, mas a gente vai para um ponto, para uma questão não mais importante, mas que demorou mais tempo para ser resolvida, né? A gente vai falar agora sobre a teoria da origem da vida, né? O confronto entre a teoria da biogênese e a teoria da abiogênese. O que essas teorias falavam, né? Essas teorias elas diziam respeito à forma de como a vida pode surgir. Existiam algumas dúvidas sobre como algumas formas de vida poderiam surgir. Lógico que a vida humana eles não tinham dúvida, né? Porque era visível, eles conseguiriam acompanhar o processo. Mas e das formas de vida que eles não conseguiam acompanhar o processo? Como será que dava o surgimento dessa vida? Será que era um processo diferente da vida humana? Como que acontecia? Então surgiram essas duas teorias, né? A teoria da abiogênese e da biogênese. O que diziam essas teorias? A gente vai estar aqui no slide para a gente poder acompanhar. A teoria da abiogênese, esse prefixo aqui, né, de negação que a gente tem, essa abiogênese aqui, ela diz que a vida pode surgir de uma forma espontânea, né, geração espontânea. O que quer dizer isso? Eles acreditavam que, a partir de uma matéria sem vida, de uma matéria inanimada, poderia surgir uma vida, por exemplo, de um pedaço de carne, de um caldo nutritivo, ou então de roupas sujas com uma fonte de alimento, poderia surgir ali uma vida, por exemplo, ratos, né? E qual era a outra corrente, né? A corrente oposta à teoria da abiogênese. É o que a gente conhece hoje, né? O que está valendo hoje, que é a teoria da biogênese. O que diz a teoria da biogênese? Células vivas podem surgir somente de células vivas pré-existentes. Ou seja, para surgir uma vida, tem que haver uma vida anterior a ela.
Se a gente tem um ambiente estéril, ali não vai crescer do nada nenhuma forma de vida ou nenhum tipo de micro-organismo. É necessário que alguma forma de vida tenha acesso a esse ambiente para que ela se prolifere e origine outras vidas, né? Então a gente sabe que hoje a teoria da biogênese é a teoria certa, mas essa história ela se estendeu por um longo tempo, né? Como que aconteceu isso? A biogênese ela foi a teoria aceita até por volta de 1850, 1860. Ela era aceita por cientistas e filósofos muito famosos, né? Como Aristóteles, Isaac Newton, eles defendiam a teoria da abiogênese. Como eles eram pessoas muito influentes, isso influenciava outras pessoas a também acreditarem nessa teoria, né? Mas aí começou a surgir a primeira contestação assim, científica, né, contra a abiogênese. Quem fez essa contestação científica, né, com provas científicas contra a abiogênese? Foi o Redi, né, Francisco Redi, em 1668. Ele fez os experimentos lá com as larvas crescendo em carnes, né? Porque os seguidores da teoria da abiogênese acreditavam que larvas de moscas, né, moscas poderiam surgir da carne espontaneamente. O que o Redi fez? Ele colocou a carne em vidros abertos e a carne em vidros fechados. E ele provou que na carne com vidro aberto surgiam moscas. E larvas e moscas, né? E na carne com vidro fechado não surgia larva e não surgia mosca. Então ele disse que é necessário uma primeira mosca ou algumas primeiras moscas terem contato com essa carne para poder surgir outras formas de vida. Só que muita gente contestou ele porque no vidro fechado não entrava ar, né, o que eles chamavam de força vital. Ele até tentou ali colocar uma tela, né, para permitir que entrasse o ar e mesmo assim as moscas não se desenvolviam na carne, mas essa telinha ela não permitia uma outra forma de vida bem menorzinha que uma mosca, né, que seriam os micro-organismos. Então, essa divergência entre abiogênese e biogênese ainda não estava resolvida se a gente focar no caso dos micro-organismos, né? Então, vamos focar agora nos micro-organismos. Como que a gente resolve isso? A primeira tentativa de provar que funciona a abiogênese para o micro-organismo foi do John Needham. O que ele fazia? Ele aquecia um caldo nutritivo, né, um meio de cultura, um caldo nutritivo, e ele observava o quê? Que mesmo depois de aquecido, esse caldo apodrecia, né, surgiam micro-organismos, fungos, bactérias para apodrecer esse caldo. Mesmo ele tendo fervido, mesmo ele tendo matado a presença de qualquer organismo ali, tá? Mas ele foi contestado. Ele foi contestado por quê? Segundo Spallanzini, né, que era um defensor da teoria da biogênese, Spallanzini era defensor da biogênese, existiam micro-organismos no ar, tá? E esses micro-organismos do ar é que tinham acesso ao caldo mesmo depois dele ser fervido, né? Os micro-organismos teriam acesso depois e aí sim se multiplicariam. Só que ainda nesse contexto, existiam duas situações contrárias, presença de ar e ausência de ar. Muitas pessoas que defendiam a teoria da abiogênese, elas contestavam, né, a biogênese porque falavam que o ar tinha uma força vital. Só não crescia vida ali porque não tinha ar. Quem resolveu essa história? Quem resolveu essa história, provou de verdade a teoria da biogênese, foi Louis Pasteur, né, em 1861. Segundo Pasteur, o ar por si só não pode criar micróbios. O que Pasteur fez? A gente pode ver aqui no desenho, ele usou lá um caldo nutritivo, né, um meio de cultura que tinha nutrientes suficientes para a bactéria. Ele colocou esse caldo nutritivo no recipiente e depois ferveu o gargalo desse recipiente de forma que ele ficasse curvo. E aí, ele ferveu tanto o gargalo para conseguir entortar, né, contra o caldo, como o caldo em si, para poder matar o micro-organismo que poderia ter entrado ali durante esse processo anterior. Né? O que ele garantia dessa forma? Ele garantia que a gente tinha um meio de cultura, um caldo, com ausência inicial de micro-organismos, porque ele tinha sido fervido, porém o ar conseguia ter acesso, porque a gente sabe que o ar ocupa lugar no espaço, mesmo que seja um gargalo curvo, o ar consegue ter acesso ao caldo. Quem não conseguia ter acesso ao caldo? Os micro-organismos, tá? Onde eles ficavam presos? Eles ficavam presos aqui, ó, nessa curvatura do gargalo. E aí, mesmo que esse caldo, né, dentro desse frasco com gargalo curvo, ficasse ali por muito tempo em contato com o ar, não crescia micro-organismos, porque não chegava
não chegava uma primeira forma de vida, né? Não tinha entrado dessa primeira célula, dessa primeira forma de vida para surgirem outras, né? Então foi dessa forma que realmente Pasteur conseguiu provar que o que é válido, o que acontece mesmo é a teoria da biogênese. Vidas só podem surgir a partir de outras vidas. Lógico que desse jeito a gente está considerando a vida como a gente tem hoje, tá? A gente não está considerando os primórdios da Terra, não. A gente está considerando o surgimento da vida que a gente encontra hoje no planeta, né? Ela pode surgir apenas a partir de uma outra forma de vida anterior. Agora a gente vai continuar, né? Dentro do nosso tema de microbiologia, a gente vai para a próxima aula. Nessa aula a gente fala de taxonomia e classificação dos micro-organismos. Vamos lá. Como que a gente classifica os micro-organismos? A gente classifica os micro-organismos da mesma forma que a gente classifica todas as outras formas de vida, né? A classificação das formas de vida dos organismos vivos, ela respeita uma regra. Lógico que esse conhecimento ele veio sendo construído, mas qual a principal base, né, para a gente classificar os organismos, e isso o micro-organismo está incluído hoje em dia? Hoje em dia a gente usa a base teórica construída pelo Woolsey, lá em 1970. Como que acontecia isso? Lá em 1970, o Woolsey usou a informação do RNA para sugerir a relação evolutiva entre os seres vivos. E aí ele criou o que a gente conhece hoje como domínio. Então, o que tinha de vantagem, né, pelo fato do Woolsey usar o RNA? O RNA, né, é o material genético, é um tipo de ácido nucleico. E ele dá uma informação muito exata, né? Uma informação que também está super sujeita a pequenas variações. Então, é muito mais fácil a gente determinar as relações evolutivas, que nada mais é sobre quem veio de quê, quem está mais próximo a quê, né? Que tipo de organismos são mais próximos ou são mais distantes. Por exemplo, a gente sabe que a nossa espécie é próxima da espécie dos macacos, dos chimpanzés, né? E como que acontece com as bactérias? Qual é a relação entre elas? Hoje em dia, a forma mais segura da gente estabelecer essas relações é usando informações moleculares, por exemplo, informações de RNA, de DNA. Lógico que existe também a ajuda da informação morfológica. O que é informação morfológica? A aparência, no caso de bactéria, a cor de uma colônia, a forma de uma célula, né? Lógico que essas informações elas ajudam a gente a inferir as relações de um organismo com o outro. Mas o que dá certeza, né? O que dá uma informação mais contundente é o estudo de moléculas, né? O estudo de RNA e o estudo de DNA, que é o que a gente usa hoje. E quem são esses domínios, né, sugeridos pelo Woolsey? Hoje a gente conhece 3 principais domínios da vida. Quem são os principais domínios da vida? A gente pode ver aqui que a gente tem o domínio eucária. O que acontece no domínio eucária? O domínio eucária, ele inclui todos os seres com carioteca, ou seja, esse grande domínio da vida, ele inclui todos os organismos que são eucariontes, ou seja, possuem carioteca. Quem são os outros 2 domínios, né? Os outros 2 domínios são o domínio bactéria e o domínio arqueia. Quem pertence ao domínio bactéria? Organismos que têm parede celular de peptídeo glicano. E ao domínio arqueia? Organismos que têm parede celular ausente ou, em alguma exceção, eles tenham parede celular, ela não é feita, né, a matéria-prima dessa parede celular não é o peptídeo glicano, é um outro tipo de molécula. E com isso a gente tem 3 grandes domínios, né? A gente divide todos os organismos presentes na Terra em 3 grandes domínios. Essa ideia de se basear, né, a divisão de eucária e bactéria e arqueia, usando a presença e a ausência da carioteca, leva a gente a uma outra definição muito importante, né? Que é os tipos celulares. A gente tem 2 tipos celulares principais. Os seres que têm células eucariotas e os seres que têm células procariotas. A gente vai discutir um pouco mais para frente que micro-organismos podem ter célula procariota ou eucariota, mas como que é essa divisão, né? Por que essas células são diferentes? O que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente? A gente pode ver aqui na figura, ó. Nessa primeira parte aqui, está sendo demonstrada uma célula de uma bactéria. A bactéria é uma célula procariota. Por quê? Ó, a gente pode perceber em azul o material nuclear disperso no citoplasma, né? E a ausência de outras estruturas membranosas nesse citoplasma dessa célula aqui, né? Que, por exemplo, pode ser uma célula bacteriana. Isso é muito diferente
do que a gente observa nessa segunda situação. Na segunda situação, a gente tem uma célula eucariota. Ó, o material nuclear, ele está guardado aqui dentro, né, dentro da estrutura do núcleo, e a gente vê várias estruturas com membrana, né? São as chamadas organelas membranosas. São as principais diferenças visuais ali, se a gente compara uma célula eucariota com uma célula procariota. Então, para resumir, o que uma célula procariota tem? Ela tem estruturas básicas como membrana plasmática, ribossomos e material nuclear, né? Que seria o DNA. E a célula eucariota, que é uma célula mais evoluída. Essa célula eucariota, ela tem as mesmas estruturas da procariota, mais outras estruturas adicionais, como, por exemplo, membrana nuclear, organelas membranosas, né? É uma célula mais complexa, mais cheia de estruturas especializadas. E a gente pode acompanhar essa evolução a partir desse resumo da árvore da vida que a gente encontra aqui no slide. Ó. A gente tem os eucariotos mais à frente nessa árvore da vida. Por quê? Eles têm células mais evoluídas. Quem está mais aqui atrás desse processo de evolução, né, de células? Bactéria e arqueia. E não por acaso são dois tipos de organismos que possuem células procariotas. Então, a célula eucariota é uma célula mais evoluída, é uma célula que adquiriu estruturas a mais, tá? Vamos continuar, então. O próximo passo dentro de organizar o parentesco entre os organismos é a gente classificar, a gente organizar. A gente já sabe como faz a relação entre eles. Quem é próximo de quem é mais distante de quem. Agora, como que a gente pode usar essas relações para dar nome, né? Para diferenciar um organismo do outro? A gente chama isso da taxonomia, que a gente vai ver agora aqui no slide. O que é a taxonomia? Classificação, identificação e designação dos organismos baseadas na evolução. Se ela está baseada na evolução, ela está baseada naquelas evidências moleculares que a gente já falou. Aqui estão representados, né, os 3 principais domínios da vida, que são grupos amplos, né, envolvem organismos muito diversos. Mas se a gente for tornando esses níveis taxonômicos cada vez mais específicos, a gente vai diminuindo o grupo de organismo que a gente está falando sobre ele, né? Vamos focar aqui em bactéria, que é o nosso foco dentro da microbiologia, que é o que a gente vai falar mais. Se a gente considerar a bactéria Escherichia coli, ela pertence a um determinado gênero que inclui outras bactérias. Ela pertence a uma determinada família que inclui ainda mais bactérias. É uma determinada ordem que é um grupo maior ainda, com outras bactérias, com bactérias mais diversas. E por aí vai, tá? Então, a taxonomia, existem nomes para cada nível taxonômico. A gente vai desde domínio, a gente usa domínio, reino, filo, classe, ordem. A gente vai chegando a níveis cada vez que incluem menos organismos, que são níveis mais específicos, tá? E a partir dessa taxonomia, dessa designação desses vários grupos. O que a gente usa para dar realmente um nome àquele organismo, nome àquele micro-organismo? Vamos voltar lá para o slide. O que a gente usa? A gente usa os 2 últimos nomes, né? Os 2 últimos níveis da taxonomia, gênero e espécie. Tá? Então, para qualquer organismo, incluindo as bactérias, então, qualquer organismo celular que a gente tem, a gente dá nome a ele cientificamente, né? Que é uma linguagem universal. Em qualquer país do mundo que você for, uma bactéria vai ser tratada com o mesmo nome, né? A mesma espécie com o mesmo nome, porque ela segue essa relação de parentesco, essa relação evolutiva. Então, Escherichia coli é uma espécie de bactéria em que Escherichia é o gênero e coli é a espécie. E dessa forma, a gente se refere sempre a esse micro-organismo com esse nome, tá? Porque é uma regra da ciência, uma regra que é usada geral. Esses nomes são em latim. E por isso que quando a gente digita isso num texto, né, no computador, a gente tem que colocar isso em itálico. E se a gente está escrevendo numa prova, por exemplo, a gente deve grifar, né, o gênero e a espécie, sempre deixar o gênero com a letra maiúscula, a espécie com a letra minúscula, porque é uma nomenclatura oficial e a gente deve seguir as regras dessa nomenclatura oficial. Então vamos para o próximo ponto. Nesse próximo ponto aqui a gente resume os micro-organismos que a gente conhece hoje em dia. Quem são os micro-organismos? Nesse grupo de micro-organismos, a gente inclui vírus, arqueobactérias, as bactérias, algas, fungos e protozoários. O que a gente tem com isso? A gente tem uma prova do que a gente já falou anteriormente,
que o grupo dos micro-organismos, ele é muito diverso, tá? Existem seres muito diferentes que são classificados ou considerados micro-organismos, ou seja, organismos muito pequenos a ponto de não ser possível visualizar a olho nu, né? Organismos que têm apenas uma célula. Se a gente fala de vírus, né, existe aquela difícil classificação em relação se é uma forma de vida, se não é. Por quê? Porque o vírus não tem membrana plasmática, né? Não tem DNA, às vezes o vírus pode ter só RNA, e a gente vai tendo as exceções do vírus. Tirando essa exceção dos vírus, todos os outros, entram lá naqueles domínios, né, e seguem aquela relação da taxonomia. A gente tem aqui as arqueobactérias, que já falamos, né, procariotos, unicelulares, que podem ter parede celular, mas não necessariamente têm. E aqui a gente tem um exemplo de um organismo, de um micro-organismo, que é uma arqueobactéria, uma bactéria que vive em ambientes com alta concentração de sal, que é a Halobacterium salinarum. O segundo grupo de micro-organismos são as bactérias, né, sem ser as arqueos, que são procariotos, unicelulares. A diferença com o grupo anterior, parede celular, dipeptídeo glicano. Uma espécie bastante conhecida de bactéria, Escherichia coli, né? Uma bactéria que pode viver, por exemplo, no nosso intestino. E em relação às algas, existem as algas unicelulares, né? Por isso que elas estão consideradas ali micro-organismos. Só que existe uma diferença de célula. Ó, as algas, elas têm células eucariontes. Mesmo que possuam uma única célula, essa célula pode ser eucarionte. Uma outra característica marcante das algas, elas são capazes de fazer fotossíntese, né? Produzir glicose a partir do CO2. Elas apresentam parede celular? Sim, mas a matéria-prima é diferente lá da bactéria, uma parede celular de celulose. Aqui a gente também tem um exemplo de espécie de alga, né? Essa alga é a espécie caracterizada lá pela maré vermelha. A gente também tem micro-organismo no grupo dos fungos, assim como as algas são eucariotos, podem ser uni ou pluri, mas como micro-organismo a gente tem as leveduras, né, que são os fungos unicelulares, também tem parede celular, mas é de quitina, né, uma diferença lá da parede celular da bactéria. E aqui a gente tem o gênero penicílio, né, que é um gênero bem conhecido de fungo. E por último, os protozoários, que também têm células eucariotas, né, são tipos de parasita unicelulares. Um exemplo aqui é a Giardia lamblia. Essa também é um micro-organismo, pode causar uma doença, mas tem uma célula eucariota e não tem presença de parede celular de nenhuma forma. Só tem lá a membrana plasmática, bicamada lipídica, tá? Então fica aí uma ideia geral sobre o grupo dos micro-organismos e devido a essa diversidade, a gente pode classificar, dar nomes diferentes, né? Pertencem a famílias, a ordens diferentes, e inclusive domínios da vida diferentes, porque a gente sabe que uma levedura pertence ao domínio eucária por ser um eucarioto, e uma bactéria pertence ao domínio bactéria por ter uma célula procariota. Então vamos continuar com o tema da aula 3. Vamos focar agora num determinado grupo de micro-organismo, que são as bactérias. O que a gente vai falar agora está se referindo à bactéria. O que a gente vai falar sobre bactéria? A gente vai começar agora a caracterizar a célula dessa bactéria. Tá? A partir desse momento da disciplina, a gente foca a nossa atenção, o conteúdo da disciplina, para o universo das bactérias. Inicialmente, a gente tem que entender o que é uma bactéria. Tá? O que essa bactéria tem na estrutura dela, porque a estrutura está diretamente relacionada às funções, onde ela habita, né? O metabolismo dessa bactéria. E a gente pode dividir as estruturas da célula da bactéria em dois grandes grupos. Estruturas que são obrigatórias, ou seja, toda bactéria tem que ter essas determinadas estruturas. E estruturas facultativas, ou seja, pode ter ou pode não ter. Se ela tiver, ela vai ganhar uma vantagem. Mas se ela não tiver essa estrutura facultativa, ela continua sendo classificada lá no domínio das bactérias, tá? Então agora a gente vai olhar com calma essas estruturas. Podemos ver aqui que a gente tem uma célula de bactéria e o que é a estrutura obrigatória? Parede celular. Onde está a parede celular dessa bactéria? Está representada aqui, ó, em verde, parede celular. A gente poderia acrescentar a parede celular de peptídeo glicano, né? Porque é o que é característico de bactéria. O que ela tem também obrigatório? Membrana plasmática, né? Essa primeira camadinha aqui, a camadinha mais perto lá do citoplasma. O que mais ela tem que é obrigatório? Material genético. Que tipo de material genético? DNA. Toda bactéria tem material genético do tipo DNA. E a última estrutura obrigatória em bactéria? Ribossomo. Por que o ribossomo? Vamos achar o ribossomo aqui, ó.
Qual é a função do ribossomo? O ribossomo é uma organela responsável pela síntese de proteína. Se uma célula não tem proteína, ela não tem enzima, ela não tem proteína da membrana plasmática, ela não consegue excretar enzimas ou proteínas extracelulares, então não consegue exercer suas funções vitais. Então essas são as estruturas obrigatórias de uma bactéria. São todas aquelas estruturas que um procarioto tem, mais parede celular de peptídeo glicano. Agora, o que é facultativo? Determinadas bactérias podem ter e outras não ter. Vamos lá, primeira estrutura facultativa, fímbria e pile. Aqui está representado só as fímbrias, né, que são esses pelos. Qual que é a diferença de fímbria para pile? O pile é menorzinho, tá? E a função de fímbrias e pile, de uma forma geral, é uma função de adesão. Permite que essa bactéria ela tenha uma adesão a uma superfície inerte ou a um tecido do corpo com mais eficiência. Ela não é removida tão fácil assim. Tá? Ainda dentro do pile, a gente tem um tipo de pile especializado que a gente chama de pile sexual. O que é esse pile sexual? Esse pile sexual ele é uma forma de uma bactéria entrar em contato com a outra bactéria, como se fosse um canal entre duas bactérias. E a gente vai ver o que elas podem trocar por esse canal, né? Por que eles chamam pile sexual? Vamos esperar um pouquinho. A segunda estrutura facultativa, flagelo, né? Os flagelos estão representados aqui. A bactéria ela pode ter um flagelo, ela pode ter vários flagelos concentrados numa região da célula, ela pode ter flagelo em volta da célula inteira, tá? Isso varia a quantidade, o número, a localização, como varia também ter ou não ter flagelo. Agora, se ela tem flagelo, o que ela ganha com isso? Qual que é a vantagem dessa estrutura facultativa? Motilidade, tá? O flagelo oferece motilidade para a bactéria, assim como o flagelo do espermatozoide também oferece motilidade para esse tipo de célula. A outra estrutura facultativa, cápsula. Tá vendo que a cápsula é a última camada aqui? Ela está externa à membrana plasmática, externa à parede celular. Qual é a vantagem da cápsula? A cápsula é uma capa, né, de proteína, na verdade, carboidrato, muito bem organizada, muito bem compacta. O que ela oferece para a bactéria? A bactéria ela fica quase que invisível às células do sistema imune. As células do sistema imune têm dificuldade de enxergar a bactéria. Se elas não conseguem enxergar essa bactéria de uma forma eficiente, o que vai acontecer? A fagocitose, que é uma forma de eliminar a bactéria, ela não vai ser realizada e a bactéria fica mais tempo dentro do nosso corpo, tá? Se ela não vai ser destruída por uma célula do sistema imune, ela permanece mais tempo do nosso corpo. Então essa é a vantagem, principal vantagem da cápsula, que é escapar da ação do sistema imune, das células são fagocitárias. A outra estrutura facultativa, plasmídio. O plasmídio está representado aqui, ó. É uma molécula de DNA extracromossômica. Ela não está lá no cromossomo, ela é extra. Por que é uma estrutura facultativa? Esse plasmídio, ele carrega DNA, sim. Porém, a informação, o gene que está nesse DNA do plasmídio, ele carrega uma vantagem, tá? Uma enzima de resistência, uma toxina. Se a bactéria não tiver, ela vai ser menos virulenta, menos resistente, mas continua sendo uma bactéria, tá? Por isso que o plasmídio é uma estrutura facultativa. E aí a gente volta a falar daquele pile sexual. Por que ele chama pile sexual? Porque ele permite o contato entre duas bactérias e nesse contato as bactérias podem trocar plasmídios. Uma bactéria que tem um plasmídio, esse plasmídio ele consegue se replicar de forma independente do DNA, não precisa que a célula se divida para o plasmídio também poder formar um outro plasmídio, ele pode se replicar de forma independente e ele passa de uma bactéria para outra. E essa outra bactéria, ela ganha uma informação genética, tá? É uma forma da bactéria variar o conteúdo genético. Por isso que o pile é chamado de pile sexual, né? É uma forma da bactéria que não tem uma reprodução sexuada conseguir variar ali o conteúdo genético dela. E por último, a gente precisa falar, né, dos endósporos. O que acontece com os endósporos? Os endósporos, eles são formas que a célula da bactéria pode assumir. Que formas são essas? São formas resistentes.
a bactéria deixa de ter lá membrana plasmática, parede celular, né, se dividir normalmente, e acontece que ela ganha uma capa de proteína, e essa capa de proteína protege ela de ambientes extremos, por exemplo, falta de comida, né, de nutriente, temperaturas elevadas ou temperaturas muito baixas, e elas conseguem resistir nesse ambiente. Toda bactéria consegue assumir essa forma de endósporo? Não, mas algumas bactérias sim. O endósporo não está representado aqui na figura, porque a célula mudaria a forma dela toda, né? Mudaria essa estrutura toda. E a gente chama isso de endósporo, e quando a célula volta a uma condição boa, volta a uma condição favorável, ela volta a ter a estrutura que a gente está falando aqui, tá? Que a gente chama de célula vegetativa, que é a bactéria em condições normais. E ainda em relação à estrutura da célula da bactéria, é importante a gente falar sobre um método, né, de diferenciar as bactérias, que é chamado de coloração de Gram. Por que a gente fala da coloração de Gram dentro de estrutura? Porque ela diferencia as bactérias de acordo com a estrutura da célula. Tá? É o famoso bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Gram, por causa do cientista que criou essa coloração, né? E positiva e negativa devido ao resultado. Então, a gente pode separar as bactérias de acordo com dois grandes grupos. A gente observa o que a partir dessa coloração? Ela diferencia uma bactéria da outra a partir da estrutura da célula. O que a gente tem nas gram-positivas, né? Que é o primeiro grupo, é o grupo que está representado aqui. Elas têm uma camada extensa de peptídeo glicano, tá? Que são essas várias camadas de açúcar ligadas por proteína, o açúcar ligado por proteína. E aqui embaixo ela tem a membrana plasmática normal. O que a bactéria gram-negativa tem? Ela tem a camada, a parede celular de peptídeo glicano? Sim, mas é bem fininha. E depois dessa camada de peptídeo glicano, ela tem uma outra membrana celular, que é uma membrana celular lipoproteica, tá? Uma membrana celular de fosfolipídio e proteína. Então, são estruturas celulares bem diferentes. Além disso, o que a gente observa nessa gram-negativa? A presença de LPS, lipopolissacarídeo, inserido na membrana externa das gram-negativas. O fato de ter o LPS não é determinante na hora da coloração, mas é uma característica muito importante das bactérias gram-negativas. Por que a coloração de gram ela consegue diferenciar esses dois tipos de bactéria? Porque a coloração de gram ela utiliza uma solução de álcool acetona. O que essa solução de álcool acetona tem? Ela consegue perturbar a permeabilidade da membrana externa das gram-negativas. E como essas gram-negativas têm uma camada de peptidoglicano muito fina, isso não é suficiente para segurar o primeiro corante da coloração, que é o cristal violeta. E aí essas gram-negativas acabam perdendo esse corante, e as positivas, por terem aquela camada bem grossa, várias camadas de peptidoglicano, o álcool acetona ele contrai essa camada ali por desidratação, mas ela continua retendo o primeiro corante. E aí o último passo é colocar a fucsina, que é um corante vermelho, mas não é tão forte assim quanto o cristal violeta. Acontece que para as gram-negativas que perderam totalmente o primeiro corante, elas passam a adquirir essa cor vermelha, tá? Então o que a gente tem depois que a gente realiza a coloração de gram? As bactérias gram-positivas, elas assumem a cor do cristal violeta, que é um roxo, que foi o primeiro corante, e as gram-negativas, elas ficam vermelhas, tá? Que é o último corante que foi usado, que é a fucsina. Além de perceber essa diferença de cor, o gram também permite a gente ver forma de bactéria. Que forma? Coco, né? Um bacilo lá, que seria a bactéria em bastão, ou então as espiroquetas, que são as bactérias que têm formas de curva, né? Por que ela permite ver a forma? Porque eu vou olhar no microscópio e eu vou enxergar a célula da bactéria. Então, além de ver a cor dessa célula, eu posso ver a forma da célula da bactéria. Então, o gram ele me dá duas informações muito importantes que são usadas até para identificar a bactéria, porque cada espécie é gram-positiva ou negativa e tem uma determinada forma. Por exemplo, é um coco ou um bacilo ou um espiral. Isso é característico, né? Determinado lá pelos genes dessa bactéria. Então, é importante para a gente saber qual bactéria a gente está estudando. Vamos agora para a quarta aula. Na quarta aula, a gente vai falar sobre a fisiologia bacteriana. Dentro de fisiologia, por que a gente estuda fisiologia da bactéria? Porque, lembram lá do domínio? Bactéria é um domínio muito amplo, né? A gente tem vários organismos ali, cada organismo com uma determinada característica muito diferente.
E aí, o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer condições que são melhores para cada tipo de bactéria, tá? Se elas são um grupo tão diversificado assim, cada uma tem uma condição ideal. Condição ideal para quê? Para crescer, tá? Para gerar outras bactérias. Então, elas variam. Cada bactéria tem uma condição ideal para o crescimento. Que condições são essas? O que vai variar entre uma bactéria e a outra? É o que a gente vai falar agora dentro de fisiologia, tá? As condições que variam entre uma bactéria e a outra são fatores físicos e fatores químicos. Que exemplos de fator físico? Temperatura, pH, pressão osmótica, atmosfera gasosa. O fator químico está relacionado muito à obtenção de nutriente e como esse nutriente ele é processado dentro da célula. Vamos falar de temperatura. Por que a temperatura é diferente? A maior parte das bactérias elas sobrevivem em temperaturas próximas ao do ambiente, temperaturas que são a temperatura do nosso corpo, né? Que são as chamadas de mesófilas. Elas têm afinidade para essa temperatura média ali. Agora, alguns grupos de bactérias vivem em ambientes mais extremos, né? Ambientes que têm temperaturas altas, por exemplo, um lago termal, né? Nesse caso, são chamadas de bactérias termófilas. Outras bactérias sobrevivem em ambientes mais frios, né? Lá no Alasca, lá nos polos. Como é que a gente chama essa bactéria? A gente chama de psicrófila. As bactérias, elas suportam uma determinada variação de temperatura. Não existe uma temperatura certa. Mas existe uma temperatura em que elas se multiplicam numa taxa mais rápida, né? No melhor taxa que elas têm. E aí a gente usa essa temperatura para classificar e também, apesar de elas suportarem essa variação, existe uma variação que ela não suporta mais, que ela não consegue mais crescer e a célula morre, tá? Então, devido a essa variação de condição em relação à temperatura do ambiente, a gente pode classificar as bactérias em 3 grupos: psicrófilas, mesófilas e termófilas. Qual que é a outra condição física? pH. O que é o pH? Potencial hidrogênio iônico. Tem mais, tem menos hidrogênio. Como é que acontece no meio, né? Os ambientes, eles têm pH diferente, tá? A água do mar, que é uma água salgada, ela tem um pH mais básico que uma água doce, por exemplo. E existem bactérias que vivem no oceano e bactérias que vivem na água doce. Então, elas vivem ali em condições diferentes. Bactérias que vivem no nosso corpo. Tem partes do nosso corpo que tem um pH diferente de outras partes, né? Nosso estômago é muito ácido. Existe bactéria que sobrevive ao pH ácido do nosso estômago? Existe. Mas ela tem uma facilidade, né? Ela é capaz de sobreviver nesse pH ácido. Como é que a gente divide, então, as bactérias de acordo com o pH? A gente divide em acidófila, neutrófila, que é o pH neutro, próximo de 7, e alcalinófila. As alcalinófilas são aquelas que têm afinidade pelo pH básico, tá? O pH básico é aquele acima de 7, por exemplo, bactérias de água salgada geralmente são alcalinófilas. O outro fator ambiental é a pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Pressão osmótica é a presença de sal, tá? Ou presença de soluto no ambiente. A bactéria é uma célula, ela está num ambiente que tem água ali e tem coisas dissolvidas nessa água. A gente considera o principal soluto que exerce essa pressão como o sal, tá? Se a bactéria vive num ambiente que tem uma concentração de sal muito grande, ela tende a perder a água para igualar esses 2 meios. Lembram lá do deslocamento da osmose, da água? Agora, se você coloca uma célula de bactéria no meio que tem pouco sal, no meio que está hipotônico em relação ao sal, o que tende a acontecer? Essa bactéria tende a ganhar água, a célula começa a inchar para equilibrar esses 2 meios. Agora, tem bactéria que suporta ambientes com maior concentração de sal. Outras não. Outras elas acabam sendo destruídas com essa maior concentração de sal. A bactéria que suporta esses ambientes com concentrações de sal mais elevadas que o normal, como que a gente chama? A gente chama de halófila. A que não suporta, não halófila. Esse é o mais simples, tá? E agora a gente vai falar da última condição física, né, que é a atmosfera gasosa. Em que ambiente que essa bactéria é capaz de sobreviver? E aí a gente divide a bactéria em aeróbica, anaeróbica e facultativa. Qual que é a diferença? A bactéria aeróbica, tá, é aquela que faz a respiração aeróbica, ou seja, utiliza o oxigênio para respirar, para produzir ATP, para produzir energia. O que é a bactéria anaeróbica? Ela não utiliza o oxigênio,
tá? Ela faz um outro tipo de respiração. Inclusive, a bactéria anaeróbica, a presença do oxigênio ele é tóxico para muitas bactérias anaeróbicas, tá? Chamada de anaeróbicas estritas. Essas bactérias elas morrem na presença de oxigênio, porque esse oxigênio ele produz espécies reativas. E o último tipo, tá? São as bactérias facultativas. Elas suportam viver na ausência de oxigênio, mas melhor para elas é estar lá na presença de oxigênio, que elas fazem respiração aeróbica, produzem muito ATP. Agora, se elas estão num ambiente que não tem o oxigênio, o que elas fazem? Elas fazem, por exemplo, um processo de fermentação, que acontece na ausência de oxigênio, também produz ATP, mas em menor quantidade. Então, a gente tem basicamente essas três diferenças em relação a que tipo de ambiente a bactéria é capaz de sobreviver. E agora a gente vai falar dos fatores químicos, né, relacionados à nutrição da bactéria. Em relação à nutrição, a bactéria precisa de nutrientes, né, para se alimentar como qualquer outro organismo. Os nutrientes a gente pode dividir em macronutriente e micronutriente. O macronutriente é o nutriente que a bactéria precisa em grande quantidade. O micronutriente são aqueles nutrientes que a bactéria precisa em um ou outro momento. Qual que é o macronutriente mais importante? O macronutriente mais importante, vamos voltar aqui, é o carbono, tá? A gente tem carbono em todas as moléculas orgânicas, dentro da célula da bactéria ou outra célula. Então, é um nutriente que precisa em grande quantidade. Exemplo de micronutriente, metais, tá? Elemento traço, por exemplo, o ferro, ela precisa em menor quantidade. Quando a gente fala da forma de alimentação, a gente divide a bactéria em autótrofa e heterotrófica. Autótrofa e heterotrófica. Qual que é essa diferença? Essa diferença é baseada na forma que ela consegue o alimento, tá? A fonte de energia. A principal fonte de energia é a glicose, tá? Um carboidrato simples que é facilmente transformado em ATP. Algumas bactérias, elas conseguem produzir essa glicose a partir do CO2, que é um composto inorgânico. Então, elas conseguem produzir o próprio alimento. Então, são chamadas de autótrofas. Agora, a bactéria que não consegue produzir a glicose a partir do CO2, que ela tem que consumir essa glicose, ela é chamada de heterotrófica, tá? Em relação à fonte desse principal alimento, dessa principal fonte de energia que é a glicose. Agora, uma outra classificação é em relação a como ela vai utilizar essa glicose, como que ela vai processar, como que ela vai obter energia, né, para as reações químicas ali dentro da célula. E a gente pode classificar em outros dois grupos, fototrófica e quimiotrófica. Qual que é a diferença entre fototrófica e quimiotrófica? A fototrófica, a energia, já fala, né, foto, energia da luz. A quimiotrófica, qual que é a fonte de energia? A energia química, tá? Elementos que vão oxidar, vão reduzir, vão liberar elétrons, isso é uma fonte química de energia para essas bactérias utilizarem ao longo do seu metabolismo, tá? Dentro ainda dessa condição fisiológica da bactéria, é necessário a gente falar sobre os meios de cultura. Por que é necessário falar sobre os meios de cultura? Nos meios de cultura, a gente proporciona uma condição ideal para o crescimento da bactéria, tá? A gente dá os nutrientes, dá a condição necessária para essa bactéria crescer. É uma preparação ali para essa bactéria poder crescer de forma eficiente. Existem algumas palavrinhas importantes quando a gente fala de meio de cultura, tá? Quais são as palavras? Inóculo, o que é o inóculo? É quando a gente introduz o micro-organismo no meio de cultura, na parte lá de semear. Colônia. Colônia, depois que esse micro-organismo cresceu, aquilo que a gente visualiza é a colônia. Os meios de cultura, eles não são todos iguais. A gente pode classificar de acordo com a consistência, função e natureza. O que é isso? Por exemplo, caldo tioglicolato. É o meio de cultura, mas é um caldo. Então, qual que é a consistência dele? Líquido. Função, para que ele serve? O caldo tioglicolato é o meio redutor, ele elimina o O2 do meio. Por quê? Tem bactéria que é anaeróbica. Então, ela não gosta desse oxigênio do meio, então favorece o crescimento da anaeróbica. Além disso, o caldo tioglicolato, ele é artificial, preparado ali em laboratório, não é um meio vivo. Um outro exemplo, agar-sangue. Agar, tá? Aquele componente lá que vem das algas para tornar o meio sólido. Então, agar, sempre que começa com água, qual é a consistência do meio de cultura? Sólido. Qual a função do agar-sangue? A gente chama de um meio diferencial porque permite observar a hemólise, que é lise de hemácia. Nessa figura aqui a gente consegue ver uma bactéria que faz hemólise.
O meio, ele era dessa cor vermelha. Quando a bactéria faz hemólise, quer dizer que ela lisa, destrói a hemácia, o meio volta à cor original dele, tá? Todas as bactérias fazem isso? Não, algumas. Então, ele diferencia o tipo que faz do tipo que não faz. Em relação à natureza, ele também é um meio artificial, tá? Que é feito em laboratório. Em relação a essa natureza, os meios que não são artificiais são as culturas de célula, tá? Que, no geral, a gente não utiliza tanto assim para bactéria, porque são poucas bactérias que só crescem dentro de células vivas, tá? Então, no geral, a gente pode usar meios artificiais para simular essas condições ideais e obter a bactéria no laboratório. Vamos agora para a aula 5. Na aula 5, a gente vai falar sobre o crescimento microbiano. O que é o crescimento microbiano? Quando a gente fala que uma bactéria cresce, não quer dizer que a célula dessa bactéria está aumentando de tamanho, tá? Crescimento de uma bactéria significa aumento do número de células. Se eu estou observando um crescimento bacteriano, eu estou observando mais bactérias surgindo ali. Uma outra coisa importante dentro de crescimento é tempo de geração. O que é o tempo de geração? É o tempo necessário para uma bactéria formar duas bactérias, tá? Porque a gente sabe que a forma de divisão das bactérias é a fissão binária. Uma forma duas. É uma forma de divisão bem simples, tá? O tempo, lá, vamos voltar. Uma bactéria se dividiu, formou duas. Esse tempo aqui, que ela demorou para realizar esse processo, a gente chama isso de tempo de geração. De uma forma geral, cada espécie de bactéria tem um determinado tipo de geração. Então, demora mais ou menos para crescer, tá? Dentro do crescimento bacteriano, a gente pode caracterizar esse crescimento, determinar etapas nesse crescimento. E é estudar o crescimento da bactéria. Para estudar isso, né, cientificamente, a gente precisa simular a condição. Para simular essa condição, a gente volta a falar dos meios de cultura. Então, vamos imaginar que a gente está estudando o crescimento de uma bactéria dentro de um meio de cultura. Quais são as fases dessa bactéria dentro desse meio de cultura? As fases da bactéria, elas dão pra gente uma curva de crescimento, que é o que a gente vai ver agora, tá? O que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem o tempo evoluindo e a gente tem o número de bactérias, ou seja, elas estão crescendo. O que acontece? Coloquei a bactéria lá no meio de cultura. Qual que é a primeira fase? A bactéria se adapta a esse meio, ela sintetiza a matéria-prima para começar a se dividir. Mas está aumentando o número? Está variando? Não, ela está se adaptando. Como que a gente chama essa fase? Fase lag, tá? A bactéria está ali meio preguiçosa, se adaptando, ainda não começou a dividir. Qual que é a próxima fase? Nossa, nessa fase aqui, ó, tá aumentando pra caramba o número de bactérias. Como que a gente chama essa fase? Fase log. Por quê? O aumento do número é um aumento logarítmico, tá? Você sempre multiplica a população por 2, não é uma forma duas. Então, se eu tenho uma bactéria, depois eu vou ter duas. Se eu tiver 20 bactérias, depois de um tempo de geração, eu vou ter 40. Então, isso aumenta muito rápido. Essa fase de crescimento pleno das bactérias, a gente chama de fase logarítmica, fase log, fase exponencial, são os nomes para a mesma fase, tá? Qual que é a terceira fase? Fase estacionária. O que acontece nessa fase estacionária? Na fase estacionária, o número, ó, vocês podem observar que o número permanece constante. Por que o número permanece constante? Porque começa a acontecer uma morte acentuada de células de bactérias, tá? Começou a acabar o nutriente, começou a acabar a comida, porque aquilo era o meio de cultura. Uma hora a comida ia acabar, tá? Então, essa comida começou a acabar, só que algumas bactérias ainda têm reserva, ainda conseguem guardar algum nutriente. Essas que têm reserva continuam a se dividir. Aquelas que não conseguiram manter a reserva estão morrendo. Então, equilibra o número de bactéria se dividindo e crescendo e o número de bactéria que está morrendo. O número final, ele fica estável, tá? Então, essa fase que tem bactéria crescendo, se dividindo, mas também tem bactéria morrendo, a gente chama de fase estacionária. Qual é a última fase? Fase de morte, tá? O que aconteceu nessa fase de morte? Acabou o nutriente, tá cheio ali de excreta de bactéria, cheio de resíduo, o ambiente ele teve o pH alterado por causa justamente desses resíduos, dessa excreta de bactéria, então não tem mais condição viável para nenhuma bactéria crescer ali. Tá? Então, todas as bactérias elas começam a morrer, tá? E no final a gente tem a ausência de células de bactérias vivas nesse meio de cultura, nesse ambiente artificial.
Tranquilo? Vamos agora estudar como que a gente pode determinar esse crescimento. Além da gente caracterizar, a gente também pode determinar, ou seja, contar quantas bactérias estão ali, contar quantas bactérias cresceram ali, tá? Existem duas formas básicas de determinar esse crescimento, que são os métodos diretos, tá? E os métodos indiretos. Qual que é a diferença? O método direto me fala o número de célula de bactéria. Tá? Se ele me fala o número de célula de bactéria, eu consigo contar a quantidade de célula. E o que o método indireto faz? O método indireto, ele me dá a massa, tá? O método indireto me dá a massa final de bactéria. Quanto de bactéria, de peso de bactéria tem ali? A gente tem determinados métodos diretos e determinados os métodos indiretos. Quem são os métodos diretos para determinar o número de bactéria, o número de célula? Contagem de colônia, número mais provável e contagem microscópica direta. O que acontece na contagem de colônia? A gente coloca, tá aqui nesse desenho, a gente coloca uma amostra lá que tem bactéria, a gente espalha, nesse segundo momento aqui, espalha essa amostra no meio de cultura sólido, tá? Isso é um agar. A gente espera um tempo, porque a gente tem que esperar essa bactéria crescer, geralmente 24 horas. E depois que a gente esperou esse tempo, a gente observa o quê? Colônia, tá? O crescimento visível no meio de cultura. Por que o número de colônia é proporcional ao número de célula? A gente assume que cada célula de bactéria que caiu nesse meio de cultura se dividiu, a ponto de formar uma colônia. E essa colônia, ela é visível, tá? Esse método a gente chama de contagem de colônia. E como a gente fornece esse resultado? Se eu contei 100 mil colônias, eu ofereço 100 mil UFC, que são unidades formadoras de colônia. Quem são as unidades formadoras de colônia? A célula da bactéria que caiu naquele meio de cultura e se dividiu. Os outros dois métodos, número mais provável, tá? E contagem microscópica direta, qual é a diferença? O número mais provável, ele também me oferece um número, só que ele usa uma tabela de referência, tá? Ele se baseia no crescimento da bactéria em várias diluições diferentes, ele analisa até em qual diluição ela consegue crescer. E aí ele usa uma referência. Me dá um número de célula? Sim, mas é um número de célula aproximado, por isso que é o número mais provável. E a microscopia direta é você pegar a amostra diretamente, né, clínica ou ambiental, colocar no microscópio e observar a célula da bactéria. Precisa esperar crescer? Não precisa. Nesse caso, você está analisando diretamente a amostra. Uma desvantagem, então por que eu não uso sempre esse? Porque a amostra precisa ter uma grande quantidade de bactéria para você realmente conseguir contar ela ali sem precisar esperar crescer, tá? Então, esses três métodos são métodos diretos de determinar o número de células. E os métodos indiretos? Basicamente, a gente tem a turbidimetria. O que é a turbidimetria? A gente tem aqui, um meio de cultura, que é o meio de cultura líquido, né? Um caldo. Esses pontinhos são as bactérias. O que a gente faz? A gente incide, né, uma luz sobre esse tubo com a bactéria. O que significa isso? Quanto mais bactéria tiver aqui, menos luz vai sair aqui do outro lado, tá? Se eu tiver pouca bactéria, mais luz vai sair do outro lado, tá? Então, a turbidimetria, ela mede a turvação. E a turvação é proporcional à massa de bactéria. Quanto mais bactéria, mais turvo, tá? Por exemplo, se eu usar a incidência da luz, a transmitância, a absorbância, para avaliar esse crescimento, a luz ela consegue atravessar mais fácil o meio de cultura com uma massa menor, tá? E ela atravessa pouco o meio de cultura com uma massa de bactéria maior. E o último método indireto é o peso seco. O peso seco é você pegar uma amostra que tem bactéria ali, você separa, né? Você tenta separar a massa de bactéria do resto desse material clínico e pesa essa quantidade de bactéria, tá? A quantidade que você pesou também vai ser proporcional à quantidade de bactéria que tinha aqui, ali naquela amostra clínica ou amostra ambiental. E por último, a gente vai falar sobre o controle desse crescimento, como que a gente controla o crescimento da bactéria. Sobre o controle do crescimento, a gente tem umas terminologias importantes, tá? Que são esterilização, desinfecção e antisepsia. Qual é a diferença? Esterilizar. Esterilizar é eliminar todas as formas de vida microbiana. O que é desinfecção e antisepsia? Destruição de micro-organismo patogênico, tá?
diminuir também a carga de bactéria, a carga de micro-organismo, tá? Então, o objetivo final da desinfecção e da antisepsia é um parecido, tá? Diminuir tirar os micro-organismos patogênicos dali e, de forma geral, diminuir a carga, a quantidade de micro-organismo. Mas não vai excluir todos os micro-organismos desse meio, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a desinfecção eu uso em substâncias ou superfícies inertes, sem vida. E a antisepsia eu utilizo em tecido vivo, por exemplo, pele e mucosa. Existe uma variação da desinfecção que é a sanitização, que é reduzir a carga para os níveis seguros de saúde pública. E a variação da antisepsia é a degermação, que é diminuir a carga ou tirar esses micro-organismos patogênicos simplesmente pela remoção mecânica, tá? Movimentos para remover esse micro-organismo. E aí a gente tem exemplos de métodos que podem ser considerados métodos antissépticos, métodos esterilizantes ou desinfetantes, tá? Métodos físicos, que usam calor, exemplo, chama direta, o bico de Bunsen, ou então usam calor úmido, autoclave, todos os dois são capazes de esterilizar, tá? Outro método físico, radiação. Radiação V, radiação X, gama, tá? No geral, qual que é o alvo desse método físico? O DNA bacteriano. Métodos químicos, agentes desinfetantes ou antissépticos. Dentro da agente desinfetante, álcool, aldeído, cloro, eles se diferenciam às vezes na capacidade de ser esterilizante ou desinfetante, por exemplo, aldeído pode ser esterilizante, e os antissépticos, álcool de novo, iodo, sabão. O sabão aqui é interessante porque ele remove só por movimento mecânico, ele não tem nenhuma ação direta na célula da bactéria, tá? E por último, a gente vai falar da interferência genética nessa resistência a esses métodos de controle. Como que a bactéria pode resistir a esse controle? Existem duas formas principais da bactéria resistir a esses métodos de controle. Primeiro, mutação. É quando a bactéria altera o alvo, tá? Por mudanças no DNA. Por exemplo, o método ele tem uma proteína X no alvo da célula da bactéria. E aí essa proteína X ela mudou a forma dela. Como ela mudou, agora o alvo não consegue mais agir, tá? Qual uma outra forma de resistir? Recombinar, ou seja, a bactéria trocar material genético, trocar plasmídio com outras bactérias. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a bactéria ganha, por exemplo, um gene de resistência àquele agente desinfetante e ele passa a não funcionar mais, tá? Então é isso, essa é a revisão das 6 primeiras aulas dentro da disciplina de Fundamentos de Biologia e Microbiologia.